Então, boa noite a todos vocês. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim conversar um pouco hoje para os amigos do SEAC, Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec de São Bernardo do Campo, e os amigos do meu perfil aqui no Facebook e depois no YouTube, para onde eu vou enviar também este vídeo, esta live. Agradeço muito a presença de vocês, peço a Deus desde o momento que estou me preparando para que todos nós estejamos amparados e protegidos para fazer o melhor estudo possível. O nosso tema de hoje é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Antes de começar, vamos fazer a nossa prece, cada um aí fazendo do melhor jeito para si. O meu jeito, eu gosto, eu faço prece de olho aberto e de olho fechado, não tem problema. Faça do seu jeito. Agora eu vou fechar os olhos para poder me concentrar melhor. Luz acesa, luz apagada, sentado de pé, não tem problema, gente. Prece é conexão, prece é sintonia com a espiritualidade amiga, prece é falar direto com o Pai, direto para Ele, ou através de Jesus, ou através dos bons espíritos. O importante é nós estarmos nos sentindo de coração aberto. E assim, eu convido vocês a todos nós pensarmos no nosso Pai Maior, em Jesus e nos nossos amigos espirituais, em especial os espíritos protetores do nosso lar, o nosso mentor e os espíritos familiares que sempre estão ao nosso lado. Que todos nós, coletivamente, saiamos desse mundo individual e sintamos o próximo, mesmo que no instante desta prece e deste estudo estejamos sozinhos, como fisicamente eu estou neste instante. Que nós saibamos que Deus está sempre conosco, que Jesus está presente como prometeu que estaria. Ele se faz presente quando nós oramos em seu nome, pedimos o seu auxílio, e os nossos anjos de guarda, os espíritos bondosos, generosos e inspiradores de nossas vidas, com certeza estão nos envolvendo na luz do Pai Maior para que nos recuperemos na energia física, nos fortaleçamos na energia espiritual e possamos estar prontos, aptos para compreender e aprender e amadurecer os temas que estudamos nesta noite, que estudaremos essa noite. De minha parte, com as minhas limitadas capacidades mediúnicas, eu posso dizer para vocês que eu já sinto a presença dos bons espíritos e sinto que o amor deles é muito grande por nós, e é bom nós estarmos juntos neste momento. Eu espero que vocês estejam sentindo isso também. Sendo assim, certos de que estamos realmente prontos para começar, nós damos esse estudo por iniciado em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja. E aí, contem pra mim depois aí se vocês sentiram essa energia gostosa, viu? Eu sempre falo pra vocês que eu não sou médium ostensiva, mas é muito, muito, muito forte o que eu sinto quando eu tô fazendo prece com vocês. Eu acho que vocês percebem, né? Ó, meus olhinhos, ó, como é que fica tudo. Eu sinto essa energia. Bom, vamos lá começar. Então eu disse que nós estamos conversando hoje sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não vou falar sobre os itens específicos que tem dentro do capítulo, porque eu estou fazendo uma compilação dos assuntos que eu quero tratar e fazer uma prévia para vocês sobre o que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, foi um sermão que foi pronunciado, que foi falado por Jesus poucos momentos antes, um tempo antes dele ser preso e depois crucificado. Ele fez esse sermão para aqueles seus seguidores, e esse sermão tinha um objetivo completamente moral. Ele passou por um determinado período lições assim grandiosíssimas que são hoje nós ainda acessamos uma parte através do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, e é interessante dizer que o sermão não foi trazido com toda a sua
na sua letra total, ele não foi trazido com tudo aquilo que Jesus disse, porque os discípulos na época de Jesus não fizeram anotações, então eles foram depois relembrando as passagens e foram muito tempo depois da crucificação de Jesus é que eles foram escrever tudo o que tinha acontecido. Então nós não temos noção do que Jesus falou de verdade, o que nós podemos ter é um vislumbre. E se dentro das bem-aventuranças nós já sabemos que elas são a síntese das leis morais, imagino que deve ter sido para poder escutar, vivenciar, compreender as lições de Jesus. Nesse sentido, é interessante dizer que existem alguns espíritos em obras espíritas que comentam que, como tudo fica gravado no fluido universal, os nossos pensamentos, não existe segredo, né? Na outra palestra que eu fiz recentemente aqui no Face, eu comentei que a gente se comunica com qualquer ser através do pensamento. É por isso que as preces funcionam, porque nós conseguimos falar com Deus, com os espíritos, com Jesus, através do pensamento. Então tudo que acontece fica impregnado, fica marcado no fluido cósmico. Agora imagine você poder, como num filme de fotografia, poder acessar esse conteúdo. E aí nessas obras, eventualmente, que se mencionam rapidinho, não tem nada assim para mencionar especificamente uma para vocês, mas eu já li que nós podemos de repente conseguir acessar a história de Jesus. Você imagina que lindo a gente voltar, tá lá do outro lado da vida, dizer assim, olha gente, já tenho condições de fazer uma visita no computador da vida espiritual e assistir este filme como aconteceu. Eu tenho muita vontade de que isso seja verdade, de que nós possamos acessar. Tenho mesmo, viu? E aí, falando das bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? Elas são declarações que Jesus fez. Ele não falou só delas, ele falou num contexto maior, mas as bem-aventuranças são declarações que ele fez que diziam o seguinte: bem-aventurados os que... Então a lógica diz que a bem-aventurança é um comportamento positivo que dá um resultado positivo aos olhos de Deus. Você é abençoado por fazer algo bom. Mas Jesus, ele era muito interessante e ele usou as bem-aventuranças para coisas que nós entendemos como negativas. O Evangelho fala que é na forma de um paradoxo, de uma contradição. Elas não são proclamadas por causa de uma virtude como uma coisa positiva. Elas são proclamadas como se fosse uma má sorte para nós, como se fosse uma má sorte, ou seja, pobreza, perseguição. E aí a gente vai percebendo que Jesus tinha uma ideia diferente de valores do que nós temos hoje. E a gente vai procurar entender isso um pouquinho. Mas antes de entrar nos mansos e pacíficos, eu quero trazer para vocês a ideia do que Jesus tratou nas bem-aventuranças. Então eu vou falar quais as bem-aventuranças ele falou naquele sermão. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos ou mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E a oitava bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Isso tudo está lá em Mateus, dá para estudar muito lá em Mateus, e o Evangelho segundo o Espiritismo traz esses temas e estuda. Então é o que nós vamos fazer hoje com a passagem especificamente de Mateus 5, capítulo 5, versículo 4, versículo 9, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. E o que é mansidão e o que é ser pacífico? O conceito da palavra mansidão é uma qualidade ou uma condição daquele que é manso, daquele que é brando, que a sua índole é tranquila, que não é alterada, nervosa, rancorosa. O manso, ele é doce no comportamento, na maneira de agir, na maneira de se expressar. Um termo que a gente pode comparar também, ele é meigo, ele é suave. Esse é o manso. E o pacífico é o que ama ou deseja, luta, busca a paz. Colocando uma ressalva na palavra luta, porque não é a luta que nós, seres humanos, ainda bélicos, queremos realizar, sair quebrando tudo, brigando e gritando e xingando, e como nós ainda reagimos assim alteradamente, mas luta no sentido de esforço, de desafio, de ir em frente, de não esmorecer, não desistir. Então o pacífico é o que ama, o que almeja a paz, o que tem a paz como objetivo. E eu também não estou falando, não, eles não estão falando, eu não estou repetindo essa paz como simplesmente aqui no meu ambiente está em paz. Mas se eu estiver pensando com raiva, eu estiver pensando coisas negativas, é óbvio que o meu ambiente astral não estará em paz. Está em paz agora porque eu estou orando com vocês, porque eu estou estudando com vocês, porque o objetivo que nós temos juntos nesse instante é de crescimento, é de fortalecimento moral, é de desenvolvimento de valores, de princípios, de elevação espiritual. Então, tem paz aqui e tem paz no lar de vocês nesse instante. Mas a paz que nós estamos falando não é uma paz aparente, não é uma paz hipotética, é uma paz real que aqui na Terra a gente ainda não tem. Bom, o que Jesus quis dizer que é importante e que o Espiritismo traz para refletirmos juntos dentro dessa obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Jesus estabeleceu leis morais, dentre elas ele estabeleceu essas que eu acabei de falar, das bem-aventuranças, do manso e do pacífico, e que ele diz que é importante ser doce, é importante ser suave, que é importante ser gentil, que é importante ser delicado, afável, que é importante ter paciência, porque nós somos extremamente impacientes, e quando somos impacientes nós nos alteramos, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a capacidade de ponderar, nós desestruturamos, e às vezes por causa disso tudo, se o meio em volta de nós está alterado, a gente mergulha nessa alteração e acrescenta a nossa dose de má conduta. Então, Jesus estabeleceu como lei que nós fôssemos suaves, que nós fôssemos mansos, que nós fôssemos mais afáveis, que mais delicados no trato, mais gentis. E ele condenou a violência, condenou a cólera, condenou a raiva, condenou a vingança. E é tão sério isso que Jesus chegou a condenar até mesmo a mais simples expressão falada de agressividade e de descortejo, de agressão que a gente possa ter com o próximo. Como que a gente sabe disso? Porque Jesus diz assim no capítulo 5 de Mateus, que eu estava falando já de Mateus com relação às bem-aventuranças. Ele diz assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar, quem assassinar, estará sujeito a juízo, ou seja, a lei diz não mate, mas se você matar,
você será julgado pela lei. Lei de quem? Lei divina, a lei natural, a lei de causa e efeito, a lei que está escrita aqui na própria consciência. E ele continua dizendo nessa passagem, eu, porém, vos digo, porque lá em Moisés estava dito, não matarás, e quem matar vai estar sujeito ao juízo. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, ou seja, agir com cólera, com violência, com agressividade contra o seu irmão, estará sujeito a juízo também, ao mesmo julgamento pela mesma lei natural que vai julgar o que assassinar, o que matar, porque a lei é para todos. E diz assim também, qualquer que disser ao seu irmão, raca não é uma expressão que nós utilizemos, mas ela significa que aquele ser a quem jogamos essa palavra descortês, desagradável, significa que aquela pessoa para nós é uma pessoa insignificante, uma pessoa desprezível, uma pessoa que a gente não enxerga valor e que geralmente na época de Jesus ela era falada cuspindo-se no chão. Se alguém falar com vocês hoje, que não é um hábito fazer isso, e a pessoa fala com você, olha e faz cara de nojo e cospe no chão, vocês se sentem bem? Não se sentem, eu também não me sentiria. Óbvio, se isso para nós já é uma agressão, imagine na época de Jesus, onde o termo ele era usado de forma altamente pejorativa, negativa. Então, Jesus disse, se qualquer um que falar raca para o seu irmão, será levado a julgamento também, será levado ao tribunal. E qualquer pessoa que chamar o outro de louco estará sujeito ao fogo do inferno. Hoje, a gente mudou tanto, né? Eu vejo pelo linguajar que o meu filho e os jovens falam, tudo para eles é palavrão, tudo para eles, assim, qualquer expressão de alegria, de felicidade, de surpresa, de nervoso, tudo é no palavrão, não é assim em volta com vocês também? Os jovens, assim, falam muito palavrão, nós muitas vezes falamos palavrões, mas hoje chamar de louco não é mais palavrão, antigamente era, chamar de idiota era palavrão, hoje já não é, você até achou, seu idiota, né? Parece que tá fazendo um elogio pro amigo. Mas naquela época, você fazer esse tipo de apontamento, de agressão verbal, era muito grave. Então, essas expressões, elas foram consideradas por Jesus como símbolos, como exemplos daquilo que a gente não pode fazer. De que não está sendo nem manso, nem pacífico, e por essa razão, nós seremos, sim, julgados perante a lei de Deus. Lembrando que a lei de Deus está, repito, que agora há pouco eu fiz assim, dentro da própria consciência. Então, o que acontece? Mesmo a mais simples palavra, seja raca há 2000 anos, seja louco há 2000 anos, ou seja hoje, uma outra palavra qualquer que seja agressiva, que seja descortês, ela é uma agressão porque ela viola uma lei. Qual? A lei de caridade. Nós precisamos agir, sentir, tratar o mundo, as coisas, as pessoas com sentimento de caridade. A ofensa ela é contrária à lei de caridade, à lei de amor, e elas, por serem contrárias, elas vão violar as outras leis divinas, porque o que não nasce dentro da lei de Deus, da lei de caridade? Tanto que o Espiritismo deixa muito claro, não é fora do Espiritismo que não tem salvação, não é fora da igreja que não tem salvação, é fora da caridade, porque a caridade eu posso fazer. Vocês que estão aqui conversando comigo, nesse papo comigo, aqui nesse estudo comigo, também podem fazer caridade. O ateu pode ser caridoso, o religioso que desacredita da existência de Jesus e que nega o cristianismo, ele pode fazer caridade. Dentro da caridade, todos serão salvos. Todos terão as suas oportunidades, todos terão suas chances de salvação. Olha a beleza que é isso, porque infelizmente muitas religiões ainda acreditam que fora da sua teoria religiosa
ninguém será salvo. Isso é um fato, as religiões ainda estão assim, pensando e divulgando isso como verdade. Mas Jesus chegou e mostrou que é a caridade o segredo da salvação. E não dá para ser caridoso não sendo manso. Não dá para ser caridoso não sendo pacífico, sendo o inverso disso. Então, lembrando uma expressão que é trazida nos estudos cristãos, de que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca que contamina o homem. E Jesus deixou isso claro, inclusive naquelas passagens que ele fala sobre lavar as mãos na hora da refeição, porque eram hábitos exteriores que faziam o homem parecer limpo, parecer bom, parecer alinhado com a lei de Deus, quando de verdade aquilo era só exteriorização. Se eu não lavar a minha mão para comer o meu pão, o máximo que vai acontecer comigo é eu ter um problema digestivo, porque eu estou me alimentando de uma forma externamente, higienicamente irregular, mas não me torna uma pessoa melhor lavar a mão, me torna uma pessoa melhor se eu tiver sentimentos nobres, valores superiores e ser uma pessoa que faz aquilo que Jesus ensinou, que nós aprendemos nas questões religiosas, que tem alinhamento com moral, com valores, com princípios de verdade. Aí o Evangelho trata nessa passagem de alguns assuntos específicos dentro deste tema mansos e pacíficos, e ele vai tratar que durante muito tempo, e vamos falar a verdade, até hoje existem lugares do mundo que nunca cessaram de ser assim, e infelizmente nós estamos começando a ver isso no nosso próprio país, no nosso próprio quintal de casa, assim, no sentido da localidade onde moramos, que a violência tem sido a forma de conquista, de imposição de deveres, de obrigações, com privilégios daqueles que são mais fortes, mais poderosos. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: os bens da terra foram monopolizados pelos violentos e hoje ainda se tenta monopolizar pelos violentos. Os violentos acham que porque eles têm mais força, mais poder financeiro, talvez poder físico, eles podem monopolizar tudo, sair quebrando, arrebentando, etc. Mas que e isso nessa questão do aspecto material, diz aqui o Evangelho que poucos dispõem do supérfluo, que poucos dispõem do supérfluo enquanto a maioria tem necessidade. E aí o próprio Jesus prometeu que todos esses que estão envolvidos nessas bem-aventuranças, por essa contradição de bem-aventurado o que tem menos, bem-aventurado o que sofre, Jesus promete o quê? Que a justiça será feita para cada um destes. E aí o Evangelho fala assim, que com a lei de amor e caridade, sendo esta a lei que rege toda a humanidade, não haveria uma coisa que nos atrapalha muito, que é o egoísmo. O egoísmo dificulta a nossa elevação, a nossa evolução moral. Todos os problemas que nós temos passam pelo egoísmo como pano de fundo e muitas vezes junto com o orgulho, irmãozinho gêmeo ali que anda de mãozinha dada, porque não tem um sem o outro. O egoísta, ele acha que ele é melhor, o egoísta acha que ele merece mais, claro que ele é orgulhoso, que ele tem uma vaidade exagerada, não da sua aparência, mas daquilo que ele é, do que ele acredita ser. E, por consequência, o orgulhoso também é o egoísta, porque se eu sou uma pessoa que mereço mais, que tenho mais qualidades, que a vida não desprezou porque desprezou vocês, porque eu mereço mais, é óbvio que eu vou querer tudo pra mim. Então, o egoísmo como pano de fundo e junto com o orgulho, ele acaba sendo o mal de toda a humanidade. E nós não estamos vivendo nada diferente hoje do que viveu-se ao tempo de Jesus, antes e durante esse tempo de lá até aqui. Por quê? Porque se a gente for fazer qualquer análise
sobre qualquer problema da nossa vida, como indivíduo, como família, como processo social, político, qualquer um, vocês vão encontrar, se forem neutros, vão encontrar o egoísmo e o orgulho como pano de fundo. Então, eles falam no Evangelho, Kardec traz os textos dizendo que com tudo isso, se pela lei de amor e de caridade nós extinguíssemos o egoísmo e por consequência também o orgulho, o fraco e o pacífico, o manso não seria mais explorado. Ele não seria mais espezinhado e ao contrário, não existiria mais quem fosse violento, agressivo, porque todos se tratariam com respeito, com humanidade, com solidariedade, com fraternidade, correto? E aí o Evangelho diz assim, quando nós encarnados conseguirmos implantar a lei de caridade, de amor e de caridade aqui na Terra, a Terra será um mundo bom, a Terra será um mundo excelente para se viver. Ninguém vai querer sair da Terra, ninguém vai querer mudar de planeta, porque aqui haverá qualidade, aqui haverá vida feliz, a felicidade que nós buscamos tanto e não conseguimos alcançar. Então a lei de progresso, ela depende de uma coisa que depende de nós. Óbvio, a Vânia sozinha com mais X pessoas que estão aqui agora não vão mudar o mundo inteiro, mas se a gente tem condições de mudar o mundo como Jesus fez, Jesus há 2000 anos mudou o mundo e nós ainda temos lugares aqui no planeta que não mudaram de comportamento e de conduta, de pessoas que se intitulam de cristãs, que se intitulam religiosas e que continuam não usando a lei de amor e de caridade, não utilizando-se de mansidão, não sendo pacíficos. Então, se Jesus mudou o mundo, porque ele mudou, mas não transformou todas as pessoas, porque cada uma precisa se transformar sozinha, que será de nós? Nós faremos isso? Não, claro que não. Mas eu sempre falei, se vocês olharem qualquer das minhas palestras que tratou de assuntos parecidos com esse, eu sempre falei o contrário. Eu sempre disse, nós podemos mudar o mundo. Que mundo eu tô falando? É o planeta Terra inteiro? Não, é o mundo Vânia. Eu posso mudar este mundo, eu posso arrancar de mim a raiva, a impaciência, a intolerância, o comportamento bruto. Eu posso arrancar de mim a mágoa, o ódio, todos esses sentimentos negativos que fazem com que a gente odeie tudo à nossa volta e só reclame e ache que só pela violência é que as coisas se solucionarão. E mais que isso, eu posso mudar o mundo à minha volta, o mundo dentro do meu lar, o mundo no meu local de trabalho, o mundo por onde eu frequento, porque o meu exemplo, através da minha conduta, pode se tornar o ponto de partida de transformação do meu próximo, que diz, meu Deus, eu vejo esse comportamento, essa conduta e eu acho que está certo. E eu acho que eu vou fazer assim, eu vou testar, eu vou treinar. Só que eu não estou sozinha. Agora aqui tem mais de quase 90 pessoas aqui nesse segundo me acompanhando. São 90 pessoas que de repente podem mudar 10 ou 20 à sua volta, ou 30, não sei. Mas se a gente mudar a nossa conduta e o nosso mundo interior mudar e a nossa conduta para o mundo exterior mudar, vai transformar o mundo de muitas outras pessoas. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou vegetariana há, sei lá, 21 anos, 21 para 22 anos, eu sou vegetariana. Várias pessoas mudaram sua alimentação porque eu sou vegetariana. E eu não fico fazendo bandeirinha, abaixa o carnívoro, seja vegetariano, não. É conduta. A sua conduta muda o mundo, o seu exemplo muda o mundo. As pessoas que têm afinidade, que se alinham com isso, elas vão olhar e vão dizer, poxa, mas por que ela
faz assim. E aí começa a despertar, sabe, aqueles germenzinhos do amor que Deus implantou dentro de cada um de nós, e aí as pessoas vão se transformando. Eu dou esse exemplo do vegetarianismo porque eu nunca me esforcei para ninguém se transformar em vegetariano, porque é uma questão que é de dentro para fora e não o contrário. Mas várias pessoas se tornaram vegetarianas, sim, porque eu dei o exemplo. E isso vale para todas as nossas virtudes. Então, esses dias também eu fiz uma palestra e eu cito isso porque alguns de vocês, eu sei, que acompanharam. E aí eu tratei na palestra sobre a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, porque eu amo de paixão falar esse tema do Livro dos Espíritos. Eu amo, porque eu acho que é tapa de luva de pelica no rostinho de cada um de nós. Para quem não sabe, os mais jovenzinhos não sabem, luva de pelica é aquela que chamava a pessoa para duelos, né? Você dava um tapa, você desafiava para um duelo. Não é nesse sentido, mas é de você ser desafiado a pensar naquilo que incomoda um pouquinho, que cutuca um pouquinho. A pergunta 932, eu estava falando até agora do Evangelho. Mas aí eu venho para o Livro dos Espíritos para dizer que a pergunta é: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Por que não é o contrário? Por que os bons não têm maior influência sobre os maus? Eu acabei de falar que o nosso exemplo pesa, que ele impacta no mundo. Por que então a pergunta de Kardec lá em 1857 foi essa? E por que se Kardec se materializasse aqui agora, ele ainda poderia fazer a mesma pergunta? A resposta dos espíritos foi: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e destemidos, são mais ousados. Os bons são tímidos, são acanhados. Quando os bons quiserem, eles vão dominar. E o que isso tem a ver com mansidão e com ser pacífico? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Até hoje eu encontro pessoas que dizem: sem violência não vamos conseguir, sem tomada pelo poder não vamos conseguir. Eu acredito que em alguns momentos nós vivemos no mundo material e é impossível se afirmar que às vezes a violência não será meio caminho andado em determinada direção, mas eu digo para vocês, eu não escolho a violência porque eu não concordo com a violência. Eu disse isso para mostrar que é o caminho que a gente ainda escolhe, mas que quando a maioria quiser ser bom, quando a maioria quiser ser pacífica, quando a maioria quiser ser mansa, que não é ser tola, nem boba, nem ingênua e nem se subjugar ao peso da maldade de ninguém. Quando a maioria das pessoas for assim, não vai precisar de violência. Não precisa de violência. Percebem? E no caso da pergunta 932, é isso. Ele está dizendo o seguinte: gente, vocês estão reclamando que o mal domina? Então seja bom. E faça mais pessoas à tua volta serem boas. Educa teu filho para ser bom, exemplifica para os teus amigos, para os teus parentes para ser bom. Se ninguém quiser ser bom, seja bom ainda assim, porque o impacto das nossas vidas é grande, muito maior do que a gente pensa. A gente não tem ideia da repercussão dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas palavras no mundo à nossa volta. E aí eu trago uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Kardec pergunta isso aos espíritos. E eu acabei de dizer, o nosso grande problema de ser violento, de sermos agressivos, é esse vontade de ter tudo só para nós. O nosso egoísmo gera os problemas, o nosso orgulho gera os problemas, e aí nós vamos fazendo tudo atrapalhado, tudo errado, e vamos causando cada vez mais mal num mundo que a gente não aguenta mais a violência. Então a pergunta de Kardec também é cabível hoje: por qual meio que nós podemos acabar com o egoísmo? E eu não trago a resposta inteira porque é uma pergunta com resposta maior, mas ele diz o seguinte, que o egoísmo é a mais difícil das imperfeições humanas para serem desenraizadas do nosso coração. Olha o problema!
Vocês têm cachorro? Eu tenho cachorro. Meu cachorro acabou de comer, acabou de ganhar carinho, está deitado no cantinho dele. Chega o meu gato miando. Eu levanto para dar comida ou carinho para o meu gato. O que acontece com o meu cachorro? Levanta, se atravessa no meio do caminho para ele ganhar o que ele já teve, que é a comida e que é o carinho. Não acontece com vocês? Claro que acontece. Por quê? Porque o egoísmo desse animal, ele é o egoísmo da natureza primitiva. O que eu estou dizendo? Nós ainda alimentamos a natureza primitiva dos animais. Nós estamos aqui implorando para Deus para sermos parte de um mundo de regeneração, um mundo onde o sofrimento e a dor sejam minimizadas ao máximo, um mundo onde o amor, a solidariedade e a fraternidade sejam parte das nossas vidas, onde eu possa dormir com a janela aberta porque está calor e eu não tenha medo, onde eu possa andar na rua e veja as pessoas passando por mim e eu não tenha medo, onde não tenham pessoas miseráveis implorando comida na porta do meu carro, porque eu sou uma privilegiada por ter carro e eu não posso abrir a janela para dar alimento para essa pessoa porque eu tenho medo, porque nós vivemos num mundo onde não existe mansidão, onde não existe paz. É um absurdo. Nós temos que olhar, gente, botar o espelho na nossa face e olhar e dizer: eu faço parte de um mundo violento que eu não trago paz para ele, eu não compartilho paz com ele. Então, nós somos iguais a animais, então temos que ter vergonha de sermos egoístas. Temos que ter vergonha. Temos que ter autoconhecimento e vontade bastante para mudar. E aí, o próprio Evangelho, ele reconhece tudo aqui, como a gente organizou o nosso planeta, as nossas leis, a administração social, a forma como nós educamos dentro de casa e na escola. Tudo isso estimula o egoísmo e estimula o orgulho. Estimula. Nós precisamos aprender muito, por exemplo, neste aspecto da educação com os orientais. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, posteriormente apóstolos, quando estes discípulos não se rebaixaram a fazer isso, porque naquele momento, antes da Santa Ceia, não tinha nenhum empregado, nenhum servidor perto, a pedido de Jesus. E quando Jesus chega para fazer a Santa Ceia lá, eles tinham que se lavar, era a forma da época antes de se alimentar. E aí não tinha nenhum empregado para lavar os pés e as mãos das pessoas que jantariam, que no caso eram os discípulos e Jesus. O que Jesus fez? Ele foi lá e se ajoelhou e lavou. Então, vocês percebem que nós ainda educamos para fazer o contrário. A gente despreza a sensação de estar humilhado numa posição social qualquer. Enfim, o Evangelho, segundo o Espiritismo, até traz o Espiritismo como um ponto, um aspecto curativo da sociedade. Para quem não é espírita, isso pode parecer assim, puxar, sabe, a comida para o seu prato, pode parecer uma presunção, mas o espírita de verdade entende que isso é uma orientação de valores morais. Se eu seguir o que o Espiritismo ensina, eu não tenho por que ser egoísta. Por quê? Porque é mais importante o que eu sou enquanto ser imortal espiritual, o espírito que eu sou, do que este corpo que cada dia que eu desperto está um pouco mais velho e um pouco mais doente. Porque nós vamos passando o tempo e isso aqui vai se deteriorar em algum momento. Ou vai perder a vitalidade por qualquer razão. Então, o Espiritismo ele vai privilegiar os valores morais porque é o valor moral que nos transforma.
Por isso que o Espiritismo é diferente, por exemplo, de outras religiões que trabalham com cura. O Espiritismo também trabalha com cura, também faz a cura, mas qual é a prioridade do Espiritismo? Cura moral, cura espiritual e não cura física, por mais que também atenda. E aí o Espiritismo bem compreendido vai fazer o quê? Como diz aqui no Evangelho, quando nós estivermos identificados com os valores morais cristãos, com os valores que são trazidos das leis naturais que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, todos os nossos hábitos se modificarão, a nossa conduta se modificará, as nossas relações sociais se modificarão e serão melhores. Então, sim, por que nós estudamos Espiritismo? Porque o Espiritismo bem compreendido nos torna seres humanos melhores. E se você não melhorou, e se eu não melhorei, nós estamos perdendo uma chance grandiosa de dar um salto evolutivo nesta encarnação, apesar ou também por causa das dificuldades que passamos e onde nós podemos exercitar as virtudes que estamos desenvolvendo, tá? Quando se trata de orgulho, nós também temos que considerar, que eu falei do evangelho, do egoísmo e falo do orgulho, que o orgulho faz com que a gente se dê valor que não tem. Todos nós temos um grande valor, nós somos obra de Deus, nós somos uma criação do único Criador de todas as coisas, daquele que é puro amor. Então nós temos um valor grandioso, mas o valor Vânia, o valor de qualquer um de vocês, o nome, personagem que nós experimentamos agora, ele é um valor relativo. A Vânia vale quanto? Para alguns o que ela tem, para outros o que ela parece, para outros os princípios que ela aplica, e assim vai. Então os nossos valores são relativos. Agora, quando nós somos orgulhosos, a gente vê em nós virtudes que não temos, ou qualidades que não possuímos. E aí, qualquer coisa que desagregue o nosso valor, que a nossa aparência, que mexa com o nosso orgulho, nos leva à alteração. Aí a gente perde a mansidão, perde o pacífico, nós nos tornamos impacientes. Então, mesmo as pequenas contrariedades, muitas vezes olhadas de fora, a gente diz, meu Deus, mas que infantilidade essa reação para uma coisa tão pequena, nós desequilibramos porque ainda não adquirimos a virtude que a bem-aventurança nos recomenda, que no caso é bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados aqueles que querem ser humildes, tranquilos e querem fazer o que é certo. É óbvio que o fato de nós desequilibrarmos, o fato de nós perdermos a compostura, de nos alterarmos assim no gesto, na palavra, no tom de voz, etc. Ou seja, a cólera, a conduta raivosa, muitas vezes, ela não vai eliminar a virtude. Eu já tive raiva, com certeza, imagino, né? Vocês também, sabe aquele momento em que a gente se encoleriza e perde totalmente o equilíbrio? Todo mundo já viveu isso de alguma forma. Se vocês não viveram, graças a Deus, muitas vezes por isso, porque já é uma virtude desenvolvida. Mas isso não elimina, essa cólera não elimina em nós as virtudes que temos. Porém, faz com que a gente não realize todo o bem que nós podemos realizar. Porque a hora que a gente perdeu a compostura e partiu para a raiva, para o ódio, para a cólera, a hora que a gente saiu do comportamento suave, manso, pacífico, nós deixamos de fazer o bem, nós deixamos de contribuir com a caridade e com o amor que ajudam o mundo a se tornar um lugar melhor, que as relações se tornarem melhores. E no caso, não só no aspecto cristão, mas no aspecto especificamente dentro do cristianismo, o aspecto espírita, significa que quando nós nos encolerizamos, nós violamos a lei de caridade, que a gente sabe que é a lei que nos leva à salvação. Já nos encaminhando para o final, o Evangelho fala lá em 1865 que o vício da nossa geração, olha lá no final do século XIX, é a indiferença moral.
Vocês acham que podia ter sido escrita hoje esta frase? Claro que podia! Ainda é indiferença moral o que nos vicia. Que triste olhar para a nossa situação e ver que a gente mudou tão pouco ainda enquanto humanidade. E aí ele recomenda que a gente obedeça à lei de progresso e que o espírito preguiçoso, não é preguiçoso no sentido de que gosta de dormir no domingo à tarde, mas o espírito que não se esforça em se transformar, em se modificar, em progredir, esse espírito será levado pelo sofrimento à transformação. Diz aqui o Evangelho que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, e ceder pela força das coisas, porque os espíritos bons, eles podem nos fortalecer para enfrentar as dificuldades, mas eles não vão tirar as dificuldades de nós se estas dificuldades forem as que necessitamos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. E é por isso que o Evangelho diz assim: mas bem-aventurados os pacíficos. Mentira, apaga. Bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos do Cristo, que nos ensinaram a ser mansos e a ser pacíficos. E eu fecho com um pequeno trecho que eu vou ler para vocês, reduzidinho aqui, que foi tirado do site Momento Espírita, e o título desse texto se chama O Mundo Precisa de Paz. Vocês vão ver que é praticamente uma prece que o texto fazia, tratando de um texto de Natal, mas é bem bonito, e aí eu peguei o texto que dá para a gente conversar para fechar o nosso estudo de hoje. Diz o Momento Espírita assim: Vem, Jesus, vem falar-nos outra vez das bem-aventuranças. Ensina-nos a suportar com resignação as aflições que nos chegam. Ajude-nos a ser mansos e pacíficos, a perdoar as ofensas, para que sejamos bem-aventurados. Vem, Senhor, vem falar-nos mais uma vez sobre o reino de felicidade que temos deixado de lado para atender aos caprichos e desejos efêmeros. Socorra a nossa miséria moral. Ajude-nos a despir o manto pesado dos enganos e desenganos que nos ferem os ombros cansados. O mundo precisa de paz. E porque o mundo precisa de paz, é que eu convido você que estudou comigo nessa noite a pensar nas atitudes que você pode mudar para ser manso, para ser pacífico. Não é tolerar o mal, não é se subjugar ao que está errado, é um comportamento interno, e é um comportamento que se reflete na forma firme e amorosa que a pergunta 932 nos faz ter: quando os bons quiserem, preponderarão. Vamos preponderar, vamos ser mais ousados, vamos nos impor de uma forma amorosa no mundo, porque a gente já tem condições intelectuais, morais, conhecimento de valores, conhecimento e fundamento para pedir socorro para a espiritualidade amiga, para nos fortalecer nessa forma de agir no mundo. Então a gente precisa de paz. Nós queremos a paz, nós pedimos para Jesus, para Deus vir nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E é por isso que eu escolhi falar hoje sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, é isso. Nós hoje terminamos por aqui para que nós possamos nos próximos dias exercitar essa lição. Eu deixo meu carinho, meu boa noite. E quero, claro, encerrar com vocês com a nossa prece. Se vocês quiserem pegar o seu copinho de água nesse
arremate final que eu estou fazendo aqui, lembrando que a água é um veículo altamente maleável pela espiritualidade amiga para colocar um remedinho que você precisa, às vezes, sabe? Aquele calmante para aguentar essa ansiedade toda do mundo ali fora, aquele fortalecedor para nossa saúde, aquele reparador de alguma célula adoecida. Vamos ajudar a espiritualidade a nos ajudar, certo? E assim eu convido vocês a se posicionarem na melhor forma possível para que nós, mais uma vez, sejamos gratos a Deus e possamos dizer ao Senhor que nós agradecemos pelo que temos e pedimos que nos fortaleça para aguentar, suportar, compreender aquilo que não está certo na nossa vida, mas que a gente não consegue lidar ou resolver, para que tudo isso se torne método educativo e que pelo amor e pela paciência, pela fé e pela compreensão, nós sejamos capazes de ser educados pela vida sem precisar aumentar o nosso sofrimento. E vamos pedir que tudo aquilo que temos de bom dentro de nós, na nossa vida, se multiplique e imensamente possa se estender por todo o planeta, porque neste instante alguém está desencarnando, alguém está sofrendo, alguém está chorando, alguém tem sede e fome, alguém sofre violência, alguém sofre preconceito, alguém quer desistir da vida. E nós temos que pedir ao Pai que atenda ao nosso pedido para que os espíritos que são emissários de Deus, para que os anjos de guarda de cada um dos sofredores deste planeta possam se sentir fortalecidos para dar o amparo necessário a cada um dos sofredores da Terra. Que nós lembramos dos nomes e das pessoas necessitadas, as que gostamos e as que não gostamos, as que são criminosas, as que são boas, as que tropeçam, as que acertam, mas que sofrem. Que Deus ampare, ajudando com que todos nós, sejamos pessoas aptas, que nos convertamos aos valores das bem-aventuranças para continuar fazendo parte da Terra como um mundo de regeneração. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muito amor, com muita força, com muita coragem e sempre, sempre com muita fé. Nós não estamos sozinhos, tá bem? Gente, beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe muito, 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 muito e que vocês se sintam fortalecidos depois desse nosso papo legal. A gente se fala em breve, se Deus quiser, e agradeço mais uma vez aos amigos do SEAC pela oportunidade de falar com vocês, muito especialmente, tá bem? Boa noite, tchau!